ataques a pontapés na barriga da mãe pré-adolescente grávida do Pedrinho, e ele sofreu traumatismo crânioencefálico intraútero. Então, a luta dele para sobreviver, então já começou dentro da barriga, né? Já começou na barriga da mãe criança dele, tá? Que tinha o quê? 12, 13 anos. A mãe tinha 12. Aí ele nasceu, ela tinha 13. Isso. Uma pré-adolescente, uma menina de 12 anos. Foi a mãe dele. Ele tinha 13 anos quando deu a luz a ele. Então, as imagens a que eu tive acesso, imagens neurológicas do Pedrinho, mostram que ele tinha uma cicatriz muito grande numa área que chama-se neocórtex pré-frontal, e fica aqui. Mas não é a mesma área dos psicopatas. Não é a área dos psicopatas. A área dos psicopatas costuma ser aqui. Não, aqui, neocórtex pré-frontal. Essa neocórtex pré-frontal é uma estrutura de tomada de decisões. Perfeita essa explicação. Vou até deixar você... Tomada de decisões, que o chimpanzé, por exemplo, não possui. Os outros antropóides, nossos primos, chimpanzé, orangotango, gorila, babuíno, eles têm resquícios dessa estrutura, mas só o ser humano passa a ter. Travou a live. Decisões, o que inclui deixar disso. E o Pedrinho não tinha. Tá? Exato. Então o que acontece? O meu chefe vem e fala: você é um medíocre, tá? Eu faço muito de te aturar aqui dentro, já devia ter te demitido há muito tempo, porque o seu trabalho não me satisfaz e você está nos custando caro. Por que eu não dou uma porrada na cara desse chefe? Por que eu deixo barato? Porque eu tenho um neocórtex pré-frontal, que me permite fazer um planejamento imediato e ver que eu estou com uma mulher grávida de 6 meses, eu tenho um filho pequeno, o mercado de trabalho está uma porcaria, e se eu der uma porrada na cara desse cidadão, eu vou ser demitido por justa causa e não vou sequer ter direito a auxílio-desemprego. Então, mas no caso talvez do Pedro, eu não então, consiga nem liberar fundo de garantia. Agora, o Pedrinho, ele não tinha essa estrutura. Então, quando uma pessoa que não tem um neocórtex pré-frontal funcionando se defronta com uma situação potencial de conflito, ele assume uma postura de animal da selva. Lutar ou fugir. Não há a terceira opção. Então, ele, Pedrinho, colocado numa situação de conflito, perante ódio, perante agressividade, perante críticas ácidas, perante o risco iminente de levar um tiro, de levar uma facada, ele imediatamente não tinha diálogo. Porque o diálogo iria exigir uma estrutura neurológica que lhe foi roubada intraútero. Então, cada vez que ele era colocado numa posição de ser afrontado, ser oprimido contra a parede, ele imediatamente interpretava isto como fuga ou luta. E como ele sempre foi uma pessoa imensamente corajosa e imensamente disciplinada, ele fazia ginástica todos os dias, lutava boxe, ele cultivava a capacidade de defesa dele o tempo todo, ele optava por partir pro pau. Pedrinho nunca fugiu. Nem quando ele enfrentou gente que tinha o dobro do tamanho dele, ele nunca fugiu. Ele foi até o fim. Então, qualquer pessoa que tivesse as lesões neurológicas que ele, Pedrinho, teria, não iam ter diálogo, não iam ter conversinha, não ia ter deixa disso, não ia ter deixar barato, não ia ter vamos negociar. Você não negocia nada perante uma situação de conflito, de risco, de ameaça iminente, se você não tiver neocórtex pré-frontal. Ele não tinha funcionando. Portanto, talvez o Pedrinho sequer pudesse ser classificado como um psicopata. Lógico que ele não era. Sequer tá? não, ele não era. Não, e sim como um neuropata. Ele era um doente, sim, mas um doente neurológico.
e não um psicótico ou um psicopata assassino. Ele se fez psicopata assassino como uma defesa frente às limitações neurológicas que ele tinha. E frente a isso, ele ainda teve o julgamento, o bom senso, ele ainda conseguiu encontrar outros recursos neurológicos para nunca ter matado mulheres, nunca ter matado crianças, e a esmagadora maioria, se não a totalidade das pessoas que ele assassinou, cá entre nós, não estavam fazendo falta. Cuidado, que você falando isso, vão falar que você está sendo igual ao Bolsonaro. Já te falaram que você talvez parece Bolsonaro. Para os familiares mais imediatos, mas já haviam prejudicado muita gente, sim. Inclusive havendo assassinos, estupradores, sequestradores, ladrões aos montes. Não era gente de coraçãozinho de ouro, não. Sim, a Angélica está falando aqui, Fredo, é bom que você dá uma explicação médica. Tá. Ele tinha dificuldade de falar algumas palavras difíceis. Não eram só as palavras difíceis. Neurologicamente, por que ele tinha essas dificuldades? Ele teve uma lesão maior no neocórtex pré-frontal. Mas os pontapés, eu não sei se foi um episódio ou foi Não, mas depois, né? Também, na prisão... Na prisão... Ele apoiou muito um cano de ferro. Ele levou surras de cano de ferro, ele levou surras com fio elétrico, ele levou muitos telefones, tá? Telefone é isso aqui. Quando você leva um tapa em cada orelha ao mesmo tempo. Faz pau, pau, pau. Você começa... Se você olhar o derivativo dos vetores de força disso aqui e disso aqui, explode bem no centro do cérebro. Tá? Explode em estruturas responsáveis por linguagem, responsáveis por coordenação motora, responsáveis por equilíbrio. Então, além da lesão neurológica intraútero que ele teve, que o transformou numa pessoa incapaz de deixar de... Cada vez que foi confrontado, ele partiu para a luta. Quando era mais jovem. Mas principalmente quando era mais jovem. Ele estava aprendendo isso. Até isso ele vinha conseguindo ultimamente, porque ele já não estava mais falando em matar ninguém. Ele morreu porque ele ficou 5 anos sem, né? Tipo assim, até porque ele ficou 5 anos fora da prisão e não voltou, tipo, a cometer o mesmo erro, a mesma coisa. É verdade. Ele vinha realmente querendo, de coração, descobrir uma vida de paz, uma vida de sintonia com os demais, uma vida de integração com as criaturas de Deus, de harmonia. Mas as pessoas ele não queria mais uma vida de violência. Ele não suportava mais violência. Ele teve demais. O que você ia perguntar, Rachel? Não, eu falei assim, é isso que eu tenho que explicar, mas as pessoas não entendem, só lembram que ele era ruim, que não sei o que, não sei o que. Aí a gente vai explicar o que o doutor explicou, aí eles não querem ouvir, eles só querem ouvir o que os outros falam na televisão, que os outros, né, falam em outra rede social e tudo mais. E é isso, é que nem eu falei pra você. Porque assim, demais, né, porque aí eu entro numa explicação já do âmbito da psicanálise. Todos nós temos dentro de nós o bem e o mal, né? Nós somos humanos. Só que politicamente incorreto nós deixarmos fluir esse nosso lado sombra, né? Esse nosso lado escuro, que foi como o Pedrinho viveu praticamente a vida dele toda. Então, o nosso ego, ao negligenciar o desejo de fazer algo que será condenado socialmente, mas que irá satisfazer o nosso desejo, ele cria um mecanismo chamado projeção. Então, muitas vezes, quando alguém fala de outra pessoa, essa pessoa está falando mais de si mesma do que dela própria. E Pedro, assim, tanto os fãs do Pedrinho Matador, quanto as pessoas que me criticam o Alfredo, criticam as pessoas que o apoiaram, elas estão dentro desse mecanismo. Algumas sempre desejaram fazer o que lendariamente ele fez, que foi matar o pai com o meu coração. Eu falo lendariamente porque isso não foi provado. Tá?
Então, muito. Pra vocês. Oi? Né, que eu ia falar sobre isso, que eu tinha visto essa. Eu esqueci o nome da Ilana, né, que foi lá entrevistar ele lá no presídio, parece. E ele desmentiu esse negócio, entendeu? Parece. Foi alguma coisa assim que aconteceu. Porque eu não achei a matéria completa também, né? Mas Gente, não tem. E não tem. Então, assim, o Pedrinho Matador ele realmente se transformou numa lenda. sim. Porque, assim, quando eu conversei com as irmãs dele lá né, no Dia do Funeral, o tempo que ele conviveu mais, o lugar onde ele conviveu mais tempo em sociedade foi esses últimos 18 meses de vida dele conosco lá na clínica. Sim, até o semblante dele mudava, igual eu falo pra você. E até, tipo assim, às vezes tinha um semblante meio de sono, mas é... Por quê? Porque tá com como eu sono, falei, ele mas... tinha uma disciplina. Fredo, vocês dois, ele era o quê? Poucos meses mais velho que você, né? Uhum. Você tinha a disciplina que ele tinha, o pique que ele tinha? Não, era incrível. Era incrível. Ele vinha falando até em casamento, ele vinha falando de ter filho, sabe? Aí, ó, tá Coisas que vendo? ele Ó, tá vendo? jamais teria aventado em décadas passadas, né? Ele realmente estava encontrando um caminho que foi truncado, que lhe foi tirado da forma mais gratuita e estúpida. E nós ainda não sabemos por quem nem por quê. E quem estiver dizendo que sabe é mentira, tá? Porque isso não foi revelado ainda. Tem pessoas assim que da equipe vai sair o filme, vai sair o documentário e a equipe que vai produzir está acompanhando de perto. Não sei se a resposta que teremos será a realidade, né? Porque nem sempre o real é a realidade, ou se vai ser uma nós vamos ter o resultado da Matrix, que nós tivemos, né? Mas haverá uma resposta. Mas essa resposta ainda não saiu. Então, quem está dizendo que já sabe, que assim, às vezes me mandam vídeos assim do Quai, aqui do TikTok, perguntando se é verdade. Não, não é. Tá? As primeiras, quando realmente tiver uma resposta, seja qual for, oficial, do porquê que o mataram, da motivação, quem foi, nós vamos falar aqui. Nós vamos falar se é verdade ou não. Porque o nosso objetivo, como o Alfredo já falou, né, a gente ver como que não é nem quem matou o Pedrinho, porque é óbvio que a justiça tem que ser feita, mas o nosso estudo é como um ser humano é capaz de ter passado pelo que ele passou e tentar e conseguir, acho que assim, um ponto bem levado, né, Fred? É uma redenção, né? Encontrar uma redenção tendo vindo do inferno monstruoso de décadas de onde ele veio. E ainda assim encontrar forças na direção do bem, na direção da luz, na direção do trabalho social de suporte a outros presidiários, muitos deles injustiçados, muitos deles submetidos a violências horríveis, e ser essa luz que ele estava se tornando para tantos, e a falta que ele tem feito nesse sentido. Pois você viu que até no enterro dele que você deu uma reportagem, né? Passou, que foi no Cidade Alerta, se eu não me engano, que você falou que ele foi mais uma vítima da sociedade, tipo, olharam pra você com a cara, o cara matou não sei quantos, não sei o quê. Então, eu gosto de tocar nesse assunto, Rachel, porque realmente essa rede aí que você citou é um lixo. E o âncora que apresenta esse jornal é um lixo exponencial, porque ele sequer foi checar as fontes, tá? Ele colocou como melhor amigo do Pedro ali em exibição uma pessoa que o Pedro não tinha contato mais, a pessoa que quem sabe da história de perto sabe que não era o melhor amigo, que não estava com ele minutos antes, coisíssima nenhuma, mas eles queriam apenas vender
né? Como a mídia fez durante 42 anos, mais de 42 anos, 42 anos ele ficou no sistema. Ele começou a fazer parte da imprensa ainda moleque, aos 14 anos, pegou toda a ditadura militar. Então, assim, essa rede aí, ela não tem compromisso nenhum com a verdade, apenas com sensacionalismo. E esse jornalista, entre parênteses, né, porque eu conversei com alguns jornalistas sérios, e eles me falaram que essa pessoa que me criticou indiretamente, né, ela não é considerada um bom profissional nem entre os seus. Ele é um excluído que tenta, como toda pessoa medíocre, se sobressair em cima da desgraça alheia. Sim, eu sempre pensei isso também, sabe? Porque pelo jeito que ele te olhou o dia que eu vi lá, sabe? Ele olhou, tipo assim, como se não tivesse acreditando no que você estava falando, sabe? Só que se você chegar nele e perguntar alguma coisa ou outra pra ele, ele não vai saber nem responder. Tipo, Oi? O Fredo tá querendo se retirar para descansar, gente. Não estou querendo me retirar. nós tá falando demais aqui. Eu queria só dar uma última participação. O que vende desde os tempos romanos do pão e circo Desde o alto da Inquisição, né? Essa cortina tá me incomodando. É violência, é ódio, é medo. Sangue vende. Então, você está sempre num sistema onde as pessoas terminam entendendo como interessante ódio e medo, onde não deveria haver nenhuma coisa nem outra. Então, essa obsessão de ficar reeditando vídeos antigos e declarações antigas de um Pedrinho que já não pertencia mais à realidade última dele em absoluto. Como se as pessoas não tivessem o direito de crescerem, o direito de evoluírem, o direito de encontrarem novos rumos em suas vidas, né? Um exemplo clássico é o futebol. O que futebol tem a ver com violência? O que o futebol tem a ver com preconceito racial? Absolutamente nada. Futebol é arte, futebol é superação, futebol é trabalho de equipe, futebol é raça, é dedicação, é empenho, é superação. Tem absolutamente nada a ver com as brigas de torcidas, o pessoal se matando a pauladas, a tiros, ou imbecis entrando em estádios e imitando grandes atletas de elite, afrodescendentes, imitando macaco, jogando banana em direção ao campo. O que é isso? O que isso tem a ver com a arte, com a ciência e com o esporte nobre que já serviu de luz a milhões de jovens no mundo inteiro e uma distração honesta, uma distração limpa, uma distração linda como o futebol? Não tem nada. Só que as pessoas buscam sujeira. E o pior é que sujeira atrai sujeira. Então, quanto mais sujeira você busca numa mídia social, você busca como repórter, você busca tentando mostrar-se como a realidade, mais sujeira você vai encontrar. E sujeira, no caso do Pedrinho, ou do Pedrinho que nós conhecemos e que nós estávamos acompanhando uma recuperação incrível, uma recuperação que precisa ser documentada com muito carinho, como a Isa documentou no livro dela sobre a biografia do Pedrinho. Que é esse livro aqui, gente, ó. Eu sou tão boa para fazer. Isso. Peraí. Não é a Bíblia. Esse livro aqui. Eu sei que logo após a morte dele, teve gente vendendo livros autografados, não sei onde, né? Do Pedrinho. O livro que representado era esse. Fala o título. Serial Killer, uma interrogação entre parênteses, tá? Eu não sou um monstro. Uma biografia de Pedrinho Matador. Serial Killer, eu não sou um monstro. Esse é o primeiro volume. De Isa Toledo. Não vai ser o último volume. Este é o volume que introduz
a realidade do Pedrinho, que foi fruto de centenas de entrevistas que a Isa fez diretamente com ele. Não foi necessariamente, foi num formato totalmente diferente de entrevista. Bom, diálogos, conversas, vivências. De boteco, de tudo. Isso, muitas coisas que ele escreveu também, tá? Para ele recuperar a memória de coisas... Aquilo que ele não conseguia me falar, eu pedia para ele escrever. Isso. Para ser um relato o mais fidedigno possível do que foi o caminho de vida do Pedrinho, um caminho único. E a incrível coragem, determinação, resiliência e resistência dele para passar as barbaridades indescritíveis que ele passou e ter continuado sendo uma luz, uma força, uma fé, uma energia e uma pessoa que eu considerarei sempre o paciente e o amigo mais especial que eu tive em toda a minha vida e de quem eu sinto muitas saudades e muita falta. Fredo, naquela reportagem da Folha, muita gente me criticou porque eu falei assim que eu sentia a morte do Pedro tanto quanto do meu pai. E aí falaram assim, imagina o pai dessa psicanalista, botaram em dúvida a minha competência profissional. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que quando você não consegue atingir um nível de destaque no qual você se torna um formador de opinião por mérito próprio, você se torna capaz de direcionar a vida de pessoas que estão completamente perdidas, de reestruturar o caminho de uma nova vida, que é a essência do trabalho da Isa. A única coisa que te resta fazer é jogar pedra, é puxar para baixo, é tentar desmerecer, é tentar imundar, tá? Alguns são capazes de pintar uma Mona Lisa, aos demais sobra pintar um bigode na Mona Lisa, porque eles nunca vão ser capazes de pintar uma Mona Lisa. Infelizmente é assim que a coisa funciona. Quando você é demasiadamente medíocre, você não consegue chegar aonde estão as pessoas que determinam o futuro. Porque alguns seres humanos são heróis. Herói é aquele que muda o futuro. E covarde é aquele que lamenta e revive o passado. Então, aquele que não é herói só pode ficar revivendo passados, porque não é capaz de mudar o futuro. Mudar o futuro é para quem pode, não é para quem quer. É para um herói. E aí você falou uma coisa... Gente, sabe o que nós fizemos ontem? A gente foi assistir, que eu odeio, ele sabe que eu odeio, mas fui por amor. Assistiu The Flash. The Flash naquela cadeira que balança. Como que chama aquela cadeira lá? Não lembro. A cadeira dá uns trimilicos na medida em que o The Flash corre, o carro capota, a cadeira vai te jogando fora junto. Então, gente, ia ser ontem a live, aí eu assim, como o Fredo gosta muito desses filmes, desse tipo de filme, eu fui com ele, né? Falei, vou fazer na quinta, gente, pra não ter horário. E no final eu vi porque assim, eu acho que aquilo que não nos dá prazer, o que nos dá prazer também, precisa sempre ser considerado como aprendizado. Lembra que eu te falei no final? Não vou dar spoiler do filme, tá? Mas no final eu consegui ver um desfecho psicanalítico pro filme. Verdade. Daquele monstro. Verdade. Então, gente, para não dar spoiler do filme, eu vou falar para vocês assim, uma das premissas básicas do Freud, né? Que não lembro, como que é? Repetir, elaborar e perlaborar, né? Então, onde que entra a psicanálise aí? E aí eu vou aproveitar para responder uma outra pergunta que me fizeram, né? Em que campo que atua a psicanálise? Atua nesse campo do inconsciente, gente. Porque que as pessoas, elas às vezes, elas querem encontrar uma solução para um problema,
mas elas querem encontrar a solução repetindo as mesmas atitudes que não deram certo. Então, pelo menos no que eu entendo, no que eu pratico enquanto psicoterapia, na orientação psicanalítica, é nesse sentido. A gente pode errar quantas vezes for necessário, mas errar diferente. Quando você erra o mesmo erro, nós criamos os nossos próprios monstros que são indestrutíveis. Porque só quem constrói esse monstro pode desconstruí-lo. E aí a gente volta no papo do Pedrinho. O Pedrinho criou o monstro, quer dizer, a nomeação Pedrinho Matador, o significante Pedrinho Matador, ele foi criado pela mídia. Mas o significado que deu para essa alcunha de Pedrinho Matador, quem deu foi o Pedrinho Rodrigues. E ele estava nessa tentativa de desconstruir esse mito do Pedrinho Matador. E para vocês entenderem que quem acha que eu era apaixonada pelo Pedro, que... Fala para eles, Pedro, sobre o que eu sentia pelo Pedro. Você me conhecendo, tendo meu marido há 20 anos, sabendo de onde eu vim, de onde eu saí, das minhas lutas. A Isa, ela tinha um carinho de filha pelo Pedro. Nenhuma intenção sexual, uma intenção e um sentimento afetivo direcionado à admiração que ele despertava, à unicidade dele enquanto ser pesquisadora, no meu lugar de pesquisadora também. No lugar de pesquisadora, porque ele era uma figura fascinante, ele era um foco de estudo muito, muito atraente, e pelo fato de que ele era uma pessoa protetora, uma pessoa que ele se colocava numa situação que deixava claro que se precisasse matar ou morrer pela Isa, ele iria matar ou morrer pela Isa. Eu vi ele falando isso, Isa. Você viu, né, Wilson? E isso é uma forma de amor. Ele falava assim, ela é minha psicóloga, ela é minha amiga, ela é minha filha. Aí ele não conseguiu falar a palavra errada lá. Aí eu cortei o vídeo. Mas é que nem eu falei pra vocês, ele tinha um jeito explosivo dele, como eu sempre diz pra Isa, que todo Pedro tem, né? Mas ele tinha muita gratidão pela Isa, sabe? Ele via ela como uma filha mesmo, realmente. E eu acho o Pedro muito engraçado, sabe? Eu não consigo, assim, editar os vídeos sem rir. Eu acho que a felicidade dele, tipo, a energia engraçada dele, acho que também me atraiu, sabe? Foi uma coisa que eu sempre falo pra Isa, que ele sempre foi apocalíptico. Porque ele era apocalíptico. Ele era, sabe? E o último vídeo que eu postei, que eu falei pra você que ele era psicóloga, tudo. Aí eu cortei um vídeo pra ficar meio engraçado, porque ele pediu pra passar o número dele pra mulher. E a Isa pegou e falou, eu não sou sua secretária agora, sabe? Tipo, pra ele ela era tudo, sabe? Menos do que o povo fala que era, sabe? Então, querendo você provar ou não, o povo vai falar, Exatamente. Né? É podre. Não, assim, na verdade, eu não tenho necessidade de provar nada a ninguém, por quê? A única pessoa que realmente eu devo alguma satisfação é o Pedro enquanto meu marido. Mas por que ele é meu marido? Se ele não fosse, nem a eu deveria satisfação nenhuma do tipo de relacionamento que eu tive com ele ou que eu tenho com qualquer pessoa. E as pessoas não entendem isso, né? Elas acham que a gente tem que estar se justificando ao mesmo tempo, o tempo todo. Mas eu estou falando isso porque tem pessoas que são medíocres demais e elas precisam, assim, dessa informação pedagógica para entender. Para elas entenderem que os seres humanos, relações humanas, elas podem ir além de comer, cagar, mijar e trepar. Tá? Usando assim a linguagem... E dormir, né? Você esqueceu de dormir. Gente, até porque ele tinha as coisas lindas dele, né? A coisa linda dele lá, né? E o bicho ia ficar com a olheira lá, conversando, mas enfim, né? Não era todo mundo que teve a oportunidade de ser a coisa linda dele, mas enfim, né? Fazer o quê? Sim, porque ele tinha essa disciplina, às vezes assim, as coisas lindas, para você ver.
Tinha algumas que ele me falava, que eu fiquei sabendo quem era. Não fiquei sabendo quem eram todas, não, porque ele falava que eu era linguaruda, que podia numa live eu falar o nome de alguma e aí ia ficar feio pra ele. A reação dele era demais. Isaísa. Então, assim, às vezes ele ficava conversando até de madrugada com elas, e aí ele tinha o compromisso, falava, Pedro, não precisava se levantar 3 horas da manhã, podia estar chovendo, fazia chuva, sol, ele levantava 3 horas da manhã. Mas pra quê? Porque, ele foi condicionado a isso 42 anos, né? Ah, Agora, acostumou. agora explica aí, Fredo, o que acontece com as sinapses neuronais de uma pessoa quando ela se condiciona a fazer a mesma coisa, repetir a mesma coisa todos os dias? Pessoas institucionalizadas, tá? Pessoas que passam muito tempo em presídios, em hospícios, em colônias penais e até em casamatas, enquanto militares, eles têm todo o ritual diário de acordar na mesma hora, realizar os mesmos exercícios, fazer as mesmas ações de arrumar a cama, vestir sapato, tomar banho, geralmente gelado, etc, 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 fazer trilha. Então, limpar o ambiente. Então, as trilhas neurológicas, né? As sinapses, as redes neuronais, elas vão ficando muito reforçadas com exatamente as mesmas condutas repetidas vez após vez. E você não consegue se libertar disso nunca mais. Depois de uma vida que você acorda às 4 da manhã e você faz ginástica e você tem que arrumar o teu quarto, você tem que arrumar a tua própria roupa, você tem 10 minutos para tomar banho, você tem que fazer isso e se apresentar para não sei quem, você não se liberta disso nunca mais. Então, Eu acho que é verdade mesmo. você É igual pode você ser um disse, né? você Eu pode ser um trabalhava mesmo, agora eu ex-presidiário não. ou um general de pijama, né? Você saiu do presídio, mas o presídio não vai sair de você nunca mais. Entendi, é tipo uma rotina, né? Você saiu da guerra. A guerra não sai de você. Você saiu da vida militar. O militarismo não sai de você. Então você continua tendo essas vias, porque quando você é submetido e obrigado às mesmas tarefas de uma forma repetitiva por anos, você se torna um animal de hábito. Então, mas aí entra também aquela questão que é a mais interessante, né? Esse lado que, de certa forma, socialmente funciona, ele manteve. O que ele não manteve e ele tentou traçar novas sinapses neuronais foi a reação mediante o perigo. Uhum. E aí é que está o pulo do gato, que é onde a gente estava trabalhando, pesquisando, estudando. Como que ele conseguiu estabelecer essas novas sinapses neuronais? Inclusive vai ter vídeo dele aqui no canal dele falando de um dia que foi assim... para ele, e ele falava para mim, quando dava o branco era quando ele matava, quando ele estava no sistema. E ele estava aprendendo a lidar com esse branco. E isso tudo tinha a ver com a determinação dele. E aí que fala que a gente ganhou dinheiro. Qual era o soro que você, as formas que você passava para ele, para ajudar ele a estabelecer essas novas sinapses neuronais? Então, eu passava soro com aminoácidos, com vitaminas e com cofatores enzimáticos, visando que ele reestabelecesse a produção de neurotransmissores e a manutenção dos neurônios e das células de suporte dos neurônios, que são as células da glia, para que ele tivesse o maior número possível de matéria pensante, matéria sensitiva e matéria de coordenação motora, equilíbrio, memória, humor, atenção, concentração, foco, persistência, resiliência dentro dele. Então eram assim, tipo meia sola mesmo do sistema nervoso central.
porque foi muito tempo de péssima alimentação, comendo lixo a que ele foi forçado, anos, muitos golpes na cabeça, muitas situações imensamente estressantes.